Hoje é um assunto que parece que vai fugir um pouco da neurologia infantil, mas não vai, tá? A gente vai falar sobre leucemia infantil, né? Sobre sinais precoces, né? Sugestivos para a gente pensar em leucemia infantil. E esse assunto, em parte, né? Sempre a gente vai poder trazer um pouco para a neurologia infantil, mas a gente está aproveitando o momento do mês de fevereiro, né? Porque não é só carnaval. É um mês de conscientização, de combate ao câncer infantil. E nosso bate-papo hoje vai ser com a doutora Jéssica Pinha, tá? Médica, pediatra, cancerologista infantil. Então, acho que nada melhor do que a gente falar com uma pessoa que sempre se dedicou a isso, né? E confesso a vocês que eu fico um pouco ansiosa por hoje, porque é um assunto muito, muito pertinente, não que os outros assuntos não tenham sido, mas é um assunto muito sensibilizado, né? A gente viu, não sei quem acompanhou hoje, questões ligadas aí a fórum público, pessoas que, poxa, volta e meia para dar assistência, dar atendimento aos seus filhos, precisam fazer vaquinha, e eu acho que é um assunto bem pertinente, né, que a gente vai falar hoje, porque é algo muito sério, algo muito grave. Eu acho que a gente não pode, acho não, tenho certeza, a gente não pode perder tempo. E com a gente agora tá maravilhosa, especial, alegre. Eu nunca vi uma pessoa tão alegre, tão carismática como a doutora Jéssica Pinha, tá? Eu vou dar a palavra a ela agora para ela poder se apresentar, porque de mim vocês conhecem um tantão, mas eu quero que vocês conheçam essa pessoa maravilhosa que está com a gente aqui hoje. Apresente-se, doutora Jéssica Pinha. Fale um pouco sobre você. O maravilhosa fica por Não. você, né? Que eu acho que agora vamos rasgar cedo, que você que é a maravilhosa do grupo. Ah, amiga, não, não. Mas assim, falando sério, porque eu tava falando aqui com o pessoal, é um assunto hardcore. Eu acho que. Acho não, é um assunto que muitas pessoas, por ser sensível, às vezes querem. Ah, não quero falar sobre isso. Mas eu acho que isso aqui acho não, é um espaço para a gente falar sobre tudo, né? Seja desconfortável ou não, porque sempre no final, aliás, no início, no meio e do fim, é para educar todo mundo, é para poder assim, olha, toma isso aqui, aprende, corre atrás dos seus direitos, tire suas dúvidas, porque isso muda vidas, né, amiga? Isso de fato, assim, é o que é o bastião. E vou deixar você falar, que senão eu falo Eu muito, já meu vou amor. começar falando, né? Até antes de falar de mim, que para prevenção, né, do câncer infantil e para a gente conseguir as altas taxas de cura, a gente tem que fazer um diagnóstico precoce. Quanto mais cedo a gente diagnostica o câncer, a leucemia, não só a leucemia, mas linfoma, leucemia e outros cânceres, maior a chance que eu tenho de cura. Não é verdade? Exatamente. E para a gente pensar em chance de cura, não basta só a gente querer, a gente tem que ter conhecimento. E conforme acontece na neurologia, eu acredito que você passe por isso também, Jéssica. Existem especialidades na pediatria que as pessoas têm medo. Ai, meu Deus, eu não quero ter traquejo daquele paciente, eu não quero pensar nisso. E a gente está aqui hoje para Deus me desmistificar. E já tem pessoas. livre, né? Exato. Chega uma criança oncológica na emergência, as pessoas já ficam apavoradas, já começam a fazer aqueles burburinhos nos grupos. Exato. Não, fala com alguém que sabe. Fala com alguém que sabe que eu Vou não passar sei. para colega, vou ligar para o staff, vou ver o que eu faço. O Socorro, vou chamar o que eu médico, faço? por Exato. favor, chama o médico. E isso, assim, que, cara, não pode acontecer mais. E se isso acontece, assim, a gente não tem como mudar o mundo, né? A gente, às vezes, não muda o nosso entorno. Mas deixo agora o Bastião com você. Faça as suas honras, suas apresentações, porque elogiadíssima você já está sendo aqui. Vamos lá. Se vocês não me conhecem ainda, mas eu sou a doutora Jéssica Pinha. Eu sou pediatra, eu sou formada pelo UFRJ. Eu fiz residência de pediatria no Hospital dos Servidores. E eu sou cancerologista pediátrica também, com residência médica, também no Hospital dos Servidores. Trabalhei mais de 10 anos no Hospital da Criança como oncologista. Então, assim, vendo muita criança com linfoma, leucemia, com cânceres infantis. E atualmente eu faço um pouco de gestão
e sou professora também de medicina da Faculdade Souza Marques. Inclusive, uma das minhas aulas é de leucemias, de cânceres na infância, enfim, Ah, é isso. é, É só um pouquinho do que eu sou. é tudo isso. Sou minha filha, é um currículo, o Lattes que segure, porque não dá para segurar todas essas informações. Vira-lates, currículo vira-lates. Currículo, mas, amiga, assim, eu acho que todo bate-papo tem que começar pelo sobre o que a gente vai falar, né? E muitos podem ter percebido que a gente vai falar sobre sinais suspeitos, precoces, sugestivos de leucemia infantil. Mas deve ter muita gente que deve estar pensando assim, tá, legal, ela vai falar sobre isso, mas vamos contextualizar. Explica um pouquinho pra gente, afinal de contas, o que é leucemia. A leucemia, na verdade, é um tipo de câncer, Uhum. né? No caso, a gente vai falar mais da leucemia infantil, mas que pode acometer bebês, crianças, adolescentes, adultos, idosos. É um câncer proveniente de uma das linhagens celulares das células do sangue. Entendi. Então, Uhum. nosso sangue tem basicamente três tipos de células, né? A gente tem os leucócitos, as hemácias, que é a parte vermelha, e as plaquetas, que fazem parte de toda a Uhum. coagulação. A leucemia, ela é um câncer de leucócitos, é um câncer da parte branca, onde essas células sofrem uma mutação, não se sabe por quê, e a Uhum. partir daí elas começam a se multiplicar, gerando câncer e todas as suas consequências. Sim. Né? E como a gente tem sangue circulando em todo o corpo da gente, a gente tem sintomas que vão desde a testa até o dedão do pé. São sintomas muito generalizados, mas é basicamente um câncer no sangue derivado da linhagem branca, que são os Isso. E leucócitos. essa linhagem branca, quando eu vou. Porque assim, a gente tem que pedir exame também, Sim. né, Jéssica? A neurologia pede. Eu sempre falo assim, ó, isso aqui é a parte vermelha do sangue que carrega o oxigênio. Essa plaqueta aqui é um pedaço de uma célula que faz coagulação e a célula branca é o que faz o quê, gente? A proteção, né? Vamos botar assim, Exatamente. são os soldadinhos da guerra para combater as infecções e isso a gente vai entender até melhor a relevância de toda essa situação. E você explicou super bem e me faz assim, claro, pensar e para a gente levar isso um pouco para o público. Existem tipos de leucemia? Ou, por exemplo, uma vez diagnosticado leucemia, é só um tipo de leucemia, Jéssica? Não, como a gente tem vários tipos de leucócitos, né? A gente tem linfócitos, a gente tem neutrófilos, cada célula branca é responsável por uma função. Como a Uhum, gente uhum, tem vários tipos, a gente também tem vários tipos de leucemia. sim. A mais comum na Uhum, infância é uhum, a LLA, que é a leucemia linfóide aguda. uhum, Essa é disparada a mais comum em todas as faixas etárias, mas a gente tem tipos de leucemias super variados. E é por isso que a gente também não tem uma taxa de cura assim de 100%. sim, sim. Porque algumas leucemias são mais agressivas que as outras, dependendo do tipo de célula que ela tem, entendeu? Entendi. E existe predileção, assim, em relação a sexo? Por exemplo, mais nas crianças de sexo feminino ou mais no sexo masculino? Ou não existe, na verdade, essa correlação quando a gente, então, fala da LLA? Não Em relação existe? a sexo, não, mas em relação a algumas características, né? Então, Uhum, crianças que têm alguma síndrome genética, por exemplo, têm mais predisposição a ter algum tipo de leucemia. História familiar de leucemia. Mães que foram irradiadas durante a gestação, que fizeram quimioterapia, sim, né? entendi. Pessoas que trabalham, eu não sei se ainda existe isso, mas deve existir, né? Com agrotóxicos, né? Isso. Pessoas que trabalham na lavoura, que ficam inalando. A gente tem mais risco de ter filhos com leucemia, entendeu? Onde, até para você, que assim, você atende muitos pacientes e acredito que naturalmente é aquilo, onde tem gente profissional bom, o paciente vai chegar até você. Eu te digo que na região serrana ainda lida-se muito, por exemplo, com flores, com morango, então lá tem muito uso ainda de agrotóxico. Você sabe, não sei se vocês sabem, eu tenho um consultório em Nova Friburgo, né? E lá eu assim, eu não
não peguei diretamente nenhum caso, mas já ouvi sobre alguns casos, inclusive, Jéssica, fora da parte um pouquinho da leucemia em si, mas síndromes genéticas. Às vezes, questões que não tem nada a ver com consanguinidade, ou seja, porque um primo casou com uma prima, coisas assim da mesma família. Mas a gente entende também que talvez tenha muita relação com isso. Então, pessoas, vou falar de Friburgo, mas eu acho que de uma forma geral na região serrana ainda lidam bastante com agrotóxico, tá? Então, se chegar algum paciente para você assim com essa história, tenho casa de, sei lá, tenho casa na serra e fico com uma certa frequência, como isso, pergunte com relação à plantação, porque não é incomum, não é incomum. Isso é bom E saber. não é É bom saber. porque a gente está no meio de uma. A gente está num estado extremamente não é desenvolvido, mas também muito urbanizado, né? Então a gente não espera esse contato tão íntimo, tão próximo. Mas eu tenho, por exemplo, pacientes que os pais eles plantam flores assim. Aí quando eu perguntei, mas como é que são essas flores? O que vocês usam? Doutora, para ficar bonita assim, tem que botar um, não fala nem agrotóxico, tem que botar um pouco de remédio. Mas vitaminas nessa plantinha para ela crescer. A flor fica linda assim, que você nunca viu, alienígena. Mas tem a questão que a gente tem que se atentar realmente, se preocupar. Entendi, então, com relação de não haver uma preferência em relação a determinados sexos, né? Se for feminino ou masculino. Mas me tira uma dúvida aqui. Com relação aos sinais, o que a gente, enquanto. Esquece a área médica, tá? Vamos falar do pai, da mãe, da avó, do avô, do tio e da professora. Que sinais que as pessoas, de uma forma geral, podem estar atentas, mesmo não sendo da área médica, na área da saúde, e pensar assim: poxa, não vou dar diagnóstico, mas será que isso não é uma doença grave? E depois, lá mais à frente, vira diagnóstico uma leucemia? Tem algum sinal de alerta que a gente pode passar para as pessoas? A gente tem vários sinais de Uhum. alerta, né? Porque como é uma doença sistêmica, o que é sistêmica? Que pode pegar o corpo todo. A Sim. gente tem sinais assim que são inespecíficos, mas que se forem frequentes, a gente tem que acionar o núcleo de saúde. Sim. Então você tá vendo que tem uma criança que tá sempre doente, que faz febre pra caramba. Febre é um dos sinais. Toda febre? Não, não é toda febre. A maioria das febres é vírus. Mas Uhum. febre, infecções de repetição, né? Uma Isso é criança que importante. Não, mas fala. fala Sabe que uma tá coisa? muito cansada, uma criança muito Isso, cansada, que não isso. aguenta mais correr, que não quer brincar, que fica no canto da sala de Você aula. já pegou, assim, algum paciente, Jéssica, do tipo, porque ele não come muito? Às vezes a criança é um pouquinho, tem suas dificuldades ali, né, na evolução realmente de um seio materno para depois comer outros alimentos, tem aquela neofobia, mas isso não necessariamente quer dizer que a criança ela não vai crescer, ela vai ter baixo ganho pondero estatural. Você já pegou um caso assim, que tivesse migrando entre profissionais, colocando talvez como justificativa essa questão alimentar, e quando você, poxa, cara, eu acho, cara, não parece só isso, e de fato fechou o diagnóstico de alguma leucemia, da leucemia ou de algum outro câncer Não, já infantil? aconteceu isso, já aconteceu uma vez, assim, não tem relação com leucemia, mas esse é um caso que me choca muito. Sim. É uma criança que chegou numa emergência pra mim, os pais pagaram uma consulta com uma barriga enorme e ela era tratada como constipação, prisão de ventre. Ai, meu Quando eu encostei a mão na barriga da criança, tinha uma maçaroca. meu Falei, gente, ninguém examinou essa criança, não é possível, né? gente. Outra coisa, assim, outro sintoma de leucemia, só para continuar aqui, para você vai entender onde eu quero chegar, né? Claro, claro. Então, febre, infecção de repetição, cansaço, uma criança mais pálida, uma criança que tem aumento da barriga, porque aumenta o baço e aumenta o fígado, Uhum. uma criança que tem vários gânglios, assim, que a gente não consegue estabelecer, assim, muito legal o que está acontecendo. Crianças que apresentam algum tipo de sinal de sangramento. Tá sempre com um hematoma fora. Não caiu, não bateu em lugar nenhum, mas tá com esse roxo. Pô, doutora, tá cheio de roxo, tá cheio de pintinha, que podem ser petequias, que também é um outro sinal de Sim. sangramento. Criança que vai escovar o dente começa a sangrar o dentinho, gengivorragia, né? É, Isso. vai fazer xixi, tem sangue. São manifestações de que tem alguma coisa ali que não tá legal. E também, além da febre, cansaço, sangramento, dores ósseas.
A gente já pegou muita criança, quem é oncologista, não sei se tem algum oncologista me assistindo aqui, mas já pegamos muitas crianças com dores ósseas incapacitantes sendo tratadas na emergência como se fosse a dor de crescimento, uma torção. Eu tive um paciente que faleceu, que era uma leucemia linfóide aguda, que ele conseguiu destruir todas as vértebras dele, a doença pegou as vértebras dele, né? É um caso assim, foi um caso super chocante, porque ele estava já quase uns 5 meses tratando com um ortopedista, Sim. e o ortopedista nem sequer suspeitou que aquilo não era uma dor óssea, gente, que aquilo era uma infiltração de uma doença que... Por quê? Porque qual é a fábrica do sangue? Eu falo isso com os meus alunos. O sangue ele é fabricado dentro da medula óssea, então ele é feito dentro do osso. Se eu tenho um tumor ali, um câncer crescendo, várias células leucêmicas sendo produzidas, isso vai doer. Isso vai Exatamente. doer. Então, assim, Exatamente. tá com dor crônica, tá esquisito. Gente, leva a criança na emergência, fala com o pediatra, insiste. Porque tem Exatamente. gente também que não sabe, ah, não, isso não é nada. Não, é alguma coisa assim. Toda mãe tem um feeling, sabe, Ranid? Eu falo isso. Com certeza. Tem um E eu acho que feeling. esse feeling, para tudo que envolve assistência, a gente tem que ouvir. Pode não ter nada a ver, mas às vezes porque a pessoa, para a gente é muito fácil, né, Jéssica? A gente tá Você olha, eu já repousando. falo, ó, isso é leucemia. Eu olhando, eu falo, isso é leucemia. Deixa eu ver essa lâmina. Qual é o hemograma? Porque você é uma pessoa que tecnicamente foi treinada para isso. Agora, se a gente, eu falo todas as vezes isso, a gente não para, a gente não escuta e mais, não tenta traduzir o que está por trás daquilo, porque a mãe, o pai do paciente, quem cuida, quem está com o paciente, ele não vai saber te descrever ou até valorizar, às vezes, essa dor óssea. Poxa, doutora, ele já está com esse quadro há muito tempo, agora que deu uma melhorada, mas estava incapacitante. A pessoa não vai saber. Então, aí entra a técnica, que eu falo que é mágica, mas não é mágica, porque a gente foi treinado para isso, da gente atuar como literalmente detetives, né, investigadores de sinais clínicos. E uma coisa, olha quanta coisa você falou, Jéssica, que assim, passa completamente desapercebido. Eu lembro, eu às vezes eu vejo assim, por exemplo, no ambulatório, saiu daquele escopo do que é a queixa neurológica. Você palpou isso? Não. A gente mesmo na neurologia infantil, quando a gente acha assim, eu só tenho que ver o cérebro, só tenho que ver a coluna, a gente já está errado. Porque se a gente está diante, por exemplo, de uma queixa de alteração de marcha, de andar, e o paciente toda hora bota a mãozinha, reclama, poxa, tem que me Tem que aprofundar nessa. prosseguir a investigação, não tem jeito. Inclusive, leucemia também pode dar dor de cabeça. Sim, já tivemos alguns pacientes do IPPMG são assim. Eu tive, infelizmente, veio a falecer, um paciente muitos anos atrás, que começou como um quadro de cefaleia. Quando foi fazer, na verdade, trouxe já a tomografia, a parte dos ossos do crânio estavam aumentados de espessura, grossos. Aí tinha ido em reumatologista, acho que online, foi na época da pandemia até. Só que eu não parei de atender, basicamente, só naquela época pior. Aí, com todos os cuidados, fui atender a criança. Era uma leucemia. E aquele aumento de espessura, nada mais, nada menos, era o hipercrescimento da medula óssea. Então, no fim das contas, a gente não pode só olhar o problema que o paciente trouxe pra gente, né? A gente tem que olhar tudo como você faz. Você faz Eu falo assim, Ranid, até a minha frase do WhatsApp, para quem tem meu número pessoal, é assim: escute o seu paciente, que ele vai te falar o que ele tem. Eu falo que eu não acho nada, quem me fala é o paciente. Se ele me Exatamente. conta a história, eu presto atenção, eu vou saber o que ele tem. Entendeu? Exatamente. Falando sobre perguntar, até sobre falar, já tem uma pergunta aqui. Se tem algum exame específico, Jéssica, que possa diagnosticar a leucemia. Se você quiser já se adentrar nisso, acho que é interessante para a gente pegar o ganho. Falar isso, que eu também queria falar outras coisas e acabo falando Pode do exame para falar tudo que eu falar, quero. pode falar, Eu tô amiga. achando que uma hora vai ser pouco. Meu Deus do céu, eu já tô achando que vai ser pouco. A gente Mas gosta de falar. inclusive, eu falo na graduação. Qual que é o exame de sangue mais realizado na face da Terra? Que está nos outros planetas, que eu não sei se extraterrestre tem sangue, né? Mas é o hemograma, não é verdade? Exatamente. Então, assim, em princípio, às vezes escolhendo um hemograma, você já tem um indício ali que tem alguma coisa que não está errada. Sim.
Quer ver? O número de leucócitos pode estar muito aumentado, sem ser infecção, né? Sim. A criança pode ter anemia. Anemia por quê? Porque você está crescendo só leucócito, você não faz célula vermelha. Uhum. Você pode ter queda de plaquetas, a gente chama às vezes de bicitopenia, são quando duas séries estão diminuídas. Então, leucócito aumentado com duas séries diminuídas, ligou o alerta, luz amarela, Exatamente. né? Então, na dúvida, já pede um hemograma. Na dúvida, pede pro técnico do laboratório fazer uma lâmina do sangue e olhar. Porque tem uma célula característica da leucemia que é o blasto, que é um leucócito feioso. Eu falo que o blasto é um leucócito feioso, sabe? Que fez uma harmonização facial que deu errado. Esse é o blasto, Exatamente. né? Mas para ter certeza absoluta, eu tenho que fazer o exame da medula óssea. Que a gente faz o quê? A gente enfia uma agulha dentro do osso da criança, ou do adulto, ou de qualquer pessoa que seja. Uhum. Colhe o material e vê. E ali, se você tiver uma porcentagem que não é especificamente, sei lá, 20% de blastos, Claro. a gente fala, cara, é uma leucemia. E aí a Uhum. gente manda para estudo genético, porque a leucemia é só o nome, é tipo Maria. Mas tem Maria da Silva, Maria Pereira, Tem que classificar. Maria Pinha. A gente tem que saber o nome e o sobrenome, né, da doença para poder tratar. Então, através do estudo que a gente chama de imunofenotipagem, para pesquisa de leucemia, a gente sabe o nome e o sobrenome da doença e consegue tratar. Ah, é uma LLA, uma leucemia linfóide aguda pré-B. Poxa, que bom, tem um bom prognóstico. Ah, não, uma leucemia que tem um cromossoma Filadélfia. Putz, vou ter que associar uma medicação. Eu não posso só fazer uma quimioterapia que eu queria fazer, né? Porque a quimioterapia também não é da minha cabeça. Eu não estou inventando, eu vou fazer essa quimio. É um protocolo mundial, né? Sim. E aí, de acordo com esse exame de sangue e com outros comemorativos, eu vou estadiar minha criança. Eu vou saber, pô, essa leucemia é uma leucemia que eu vou curar com mais facilidade? É uma leucemia um pouco mais difícil? Qual o risco que essa criança tem? Entendeu? Mas tudo a partir do exame de sangue mesmo. Primeiro hemograma e depois o exame da medula óssea para ver qual é o tipo. Exatamente. E assim, de uma certa forma, tudo começa com um exame básico. Então, todos esses sinais que você falou lá na frente vão culminar num raciocínio simples de preocupação, de sinal de alerta. E a pessoa tem o direito de perguntar ao seu médico, ou ao médico assistente do seu filho ou da sua filha, poxa, a senhora ou o senhor não acharia interessante fazer um hemograma completo? Muito, muito interessante essa sua explicação. O hemograma é simples, é barato. Eu vou te fazer duas perguntinhas. Eu não sei se eu agora vou falar, tá, Jennifer? Você me desculpa, eu vou te expor aqui. Ela perguntou se, e o que é super válido perguntar, tem que tirar a dúvida dela, se a falta de vitamina B12, se isso pode virar leucemia. Não pode virar leucemia, não. Mas você tem outras séries de doenças que são, assim, decorrentes da falta de vitamina B12, que também é outra aula que eu dou na faculdade. Olha, né? Porque a vitamina B12 ela é responsável, né, assim, a grosso modo, pelas sínteses celulares. Então, para eu fazer uma célula legal, eu tenho que ter, mas não fazendo uma parede, eu tenho que ter o tijolo, eu tenho que ter o cimento, eu tenho que amassar, eu tenho que passar uma tinta bonita, né? A vitamina B12 é mais ou menos isso, é um cimentinho ali, é aquela argamassa que você tá dando a finalizada. E aí, se eu não tenho isso, eu até tenho a parede, mas ela fica esquisita, entendeu? Então, a deficiência de vitamina B12, ela leva a outras doenças, que pode levar, inclusive, à aplasia de medula, quando eu tenho uma deficiência grave, é quando a medula para de produzir tudo, que mimetiza a leucemia. Sim, tá? sim. Aquela característica, né, das células, vamos gastar o Medicaid, mega cariocíticas, né, megaloblásticas. E eu vou puxar agora para o meu lado que vitamina B12 é um troço que as pessoas, assim, criança, não está andando. Cara, tem que perguntar, tem que inventariar a alimentação. Porque causa destruição, né, Jéssica, dos nervos periféricos. Vezes,
É destruição irreversível, né? irreversível e dolorosa, gerando uma dor crônica até, porque a capinha que protege o nervo, baubau, tchau, tchau, aquilo não volta Não se atrás. reconstitui. Exatamente, não se constitui. E a informação ela vai querer tentar chegar de uma forma ou de outra e não chega, e não só não chega, gera uma dor que é uma dor fantasma, mas que a pessoa vai sentir de uma forma excruciante. Então, assim, qualquer carência vitamínica, inclusive depois revisitem. Eu nunca sei, eu sou péssimo no negócio de Instagram, mas são aquelas bolinhas, aqueles highlights, que eu tive o trabalho de sentar e falar sobre a carência de todas as vitaminas, porque isso é uma coisa que, cara, tem que falar, a gente tem sempre que falar. Foi super válido, Jennifer, da sua pergunta, porque comer é saúde, né, Jéssica? Saúde. E Isso só aí. para puxar a brasa para a parte neuro até psiquiátrica, além das neuropatias, a vitamina B12 ela participa de um ciclo de várias monaminas, de dopamina, de serotonina, né, que fazem parte dos transtornos de humor. Então, às vezes, o adolescente que come mal, tá lá jogando a cadeira em cima de alguém, entendeu? Agindo de uma forma estranha, ou muito depressivo, ou muito violento, ou muito assim, maníaco, né? Comprando chopp toda, comprando tudo na internet, também pode ser deficiência de vitamina B, B12. Sim, sim. E só para a gente não Só cair para não perder o fora. foco da leucemia. Não. E peraí que tem uma pessoa aqui que você está falando, eu estou procurando se a pessoa vai brigar comigo, né? A Karina Maternarte, foge não que a gente te acha. Ela perguntou, falou assim que chegou atrasada, mas ela queria... Ah, tá. Só para reforçar para ela, que eu acho que ela não conseguiu ver. Se tem algum sintoma que os pais precisem ficar atentos para a gente pensar em leucemia? Então, cansaço, febre direto, Uhum. infecções o tempo todo, manifestações de sangramento, muito hematoma, escovar o dente sangrar, né? É basicamente, e dores ósseas. Dores. São basicamente as manifestações de leucemia na infância. Eu acho que os nossos highlights são esses. No termo Medicaid, a dinamia, que é baixa energia, né, corporal. Isso. Dores ósseas, eu acho que isso aí é uma parada que passa batido, Jéssica. Eu vejo isso. Dor óssea passa batido. E a questão também das alterações no exame de sangue, né? Alteração que você falou da bistopenia, da redução de dois tipos de células, dois grupos de células, e infecções de repetição, febre, né? Febre de origem obscura, eu acho que essa palavra a gente fala muito, é isso. Quando você investiga a febre, você não acha uma causa para isso, a gente tem que investigar leucemia. Exato. Não tem jeito. E vai ter mais uma pergunta que a Cristiane Tarazona fez. E ferritina muito baixa? Eu não sei se a Cristiane quis perguntar se ferritina muito baixa pode ser um sinal indireto ou se pode causar. Vamos tentar responder das duas formas? Porque ela pergunta se a ferritina muito baixa. Você acha, Jéssica, que a ferritina muito baixa ela pode ser um sinal indireto de leucemia? Não, a ferritina muito baixa é um sinal indireto de anemia. E aí, se eu tenho uma leucemia por trás disso, eu vou ter que prosseguir a investigação. Mas o primeiro passo a pensar quando a gente tem uma ferritina baixa, mesmo com a dosagem de ferro normal, mesmo, é em alguma carência de ferro. Não tem jeito, tá? Exatamente. Show. E ferritina alta, né? Tem a baixa e tem a alta. Sim. São sinais de inflamação, infecção e de um tumor também que se chama neuroblastoma, que é um tumor que é comum na primeira infância, que é um tumor que invade também osso. Porque, na verdade, todas as decorrências dos sintomas de leucemia são da invasão das células de câncer dentro da medula óssea, entendeu? Sim, ótimo. E também, assim, neuroblastoma é engraçado. Engraçado não, porque neuroblastoma não é engraçado, tá, gente? Mas curioso. A visão que a Jéssica, que atua como pediatra e é cancerologista, eu já não faço mais puericultura, não faço, tem sobre o que a gente tem. Porque chega... Neuroblastoma não é uma coisa comum, né, Jéssica? Chega... É uma situação muito rara. E o que a gente, às vezes, recebe como neuroblastoma são
queixas indiretamente relacionadas, por exemplo, a picos de estresse. Pressão alta do nada, né? Ou então, doutora, tem uma dor abdominal e tem alteração visual, o olho movimentando estranho, que são Soclone, mioclone, né? isso, Que é o olho. Que o nistagmo é assim, mas é aquele fica tonhonhon, eu falo tonhonhon. bagunçado, né? É. O olho meio bagunçado. Então, para gente na neurologia, geralmente chega dessa forma. Não é comum, entenda bem, a gente tem até uma menina que a gente está assistindo no momento lá no IPPMG com essa síndrome, que a gente chama de doença de Kingsborn ou opsoclonos mioclones. Depois eu até vou botar, gente, um vídeo sobre isso que eu acho que é muito importante, porque o opsoclonos é uma forma de nistagmo, só que ele não tem, a gente fala fase lenta, fase rápida, é uma bagunça no olho. O olho fica Bagunça, é isso. bagunçadinho no movimento e não é algo que a pessoa controle, né? E isso que a Jéssica falou de opsoclonos, que é um movimento mioclonos é algo também que as pessoas têm muita dificuldade, né, Jéssica, de ver, porque é só um sustinho, que é uma crise. É uma crise muscular. Crise, exatamente. E é muito comum em bebê. E essas crianças, elas podem ter alterações, desautonomias. A pressão vai lá em cima, daqui a pouco vai lá embaixo. E é algo comum, muito comum em lactente, mas pode também ocorrer numa fase de idade mais tardia. E outra coisa que eu falo do neuroblastoma, ele é tão incomum, mas e tão insidioso, né? Ele é tão lento. Você não... Diferente da leucemia, a leucemia é uma doença aguda. É aguda. A criança, mês passado, doutora, ela tava brincando mês passado. Olha o aniversário dela. E ela tá aqui hoje. Meu Deus do céu. É uma doença aguda. O neuroblastoma é uma doença insidiosa, ele é lento. E aí você não percebe. E aí, às vezes, quando a criança chega na emergência, a gente faz diagnóstico diferencial de maus tratos. Você pensa que a criança apanhou, porque ela chega toda roxa. Ela chega com o olho roxo, ela chega abatida. Pô, aí você quer até brigar com os pais ou acionar conselho tutelar. Mas aí, se você fizer uma anamnese, eu já tive um paciente assim, por isso que eu tô falando. A mãe chegou pra mim, doutor, eu não bato no meu filho, eu juro. Até faleceu esse paciente. Doutor, eu não bato no meu filho. Eu falei, calma, eu vou te ajudar, eu sei. Deixa eu fazer um ultrassom de abdômen aqui. A criança tinha uma maçaroca dentro da barriga, que já era um tumor bem avançado. Entendeu? E vamos aproveitar também o gancho, porque você no início, você falou sobre manifestações na pele de pequenos sangramentos. Você até usou a palavra petequia. E a gente está numa época, né, Jéssica, de dengue. Essa é perfeita. Você é muito perfeita. Eu vou te elogiar muito aqui nessa live. Você é muito perfeita. Porque numa época de dengue, a gente não pode deixar de fazer o diagnóstico de leucemia. Exatamente. Eu estava com uma criança assim, num dos hospitais que eu trabalho. Foi internado como dengue moderada. Mas estava esquisito. Não estava recuperando. Né? As plaquetas caindo, a anemia piorando. Olha. Porque, para quem não sabe, a leucemia também pode começar o quadro com leucócito muito baixo. Então, assim, ele não tinha só, né, leucócito baixo. Ele tinha leucócito baixo e plaqueta baixa. E depois ele fez anemia. Eu falei, gente, isso não é dengue. Não é dengue. Olha só. Deixa eu olhar a lâmina desse menino. Exato. Me mandaram até por foto, assim. Eu falei, tira uma foto aí no microscópio. Fiquei nervosa. Me mandaram pelo WhatsApp. Cheio de blasto. Olha só. E isso, assim, a tendência da gente é... Ai, meu Deus, estamos num surto de dengue. Estamos num surto de Covid. Tudo é Covid. Então, a gente tem que falar aqui, Jéssica, desses diagnósticos diferenciais. Porque os pais não vão fazer esse diagnóstico. Mas aquilo, como você falou, você passou uma experiência recente de vocês que eu tenho certeza que tem muitos pais aqui, pelo amor de Deus, que não passem, mas se passarem, caramba, será que é isso que a Jéssica falou naquela conversa? Isso é muito pertinente, porque eu nunca vou me esquecer de você falando, quando a gente ficava junto lá no ambulatório lá do Jesus. Eu quero 5 hipóteses diagnósticas. Porque é isso. Médico não tem que sentar em berço esplêndido. Meu filho faz assim. É só isso. Não.
é isso, pode ser isso, pode ser isso, pode ser isso ou isso. A Você gente tem tem que que aumentar o raciocínio diagnóstico, né? A gente tem que. Porque se você não sabe procurar, você não vai achar. Vai não, passar mosca. exa Vai. Você vai deixar passar uma leucemia, a criança vai piorar. exatamente. E como você disse, tempo é vida. Tempo é vida. E a maioria das crianças, Janine, com leucemia, elas morrem de sepse. Elas não morrem nem da doença, elas não morrem da decorrência da leucemia, elas morrem de sepse, de infecção generalizada. Porque elas não têm defesa para combater as infecções. E a gente tem que correr atrás dessa defesa. É todo um trabalho assim, extenso em equipe, né, Jéssica? Mas assim, a gente vê muitos cases de sucesso, né? É a grande E eu vejo maioria. a grande maioria, e eu vejo que esses cases têm muita associação com diagnóstico, um pensamento precoce sobre a doença. E aproveitando, o Tino Contin perguntou: os valores de referência em relação às vitaminas são individuais ou só mesmo, deve ser isso, só mesmo um referencial? Vejo alguns médicos que falam que os valores das vitaminas são individuais. Eu não entendi bem a Não, pergunta. eu quero responder essa. Tá, Porque responde, eu só quero amiga. falar para todo mundo que está aqui nessa live que a medicina é baseada em evidência. Sim. Então, eu tenho um pool de pessoas que a gente tem uma faixa de normalidade. Então, a gente tem que acreditar nos valores de referência. Entendeu? Por Isso favor, vamos acreditar. Conversa com o pediatra, tira dúvida com a gente, né? é. E vou usar essa alfinetada elegante para falar sobre reposição inadequada e indevida. De não importa o que quer que seja. Tem que ver o indivíduo, né? Meu Deus, a vitamina KZY tá lá embaixo, mas a criança tá plena. Cabelo bom, pele boa, sem infecção, sem quelite, sem nada. Tu vai repor, pois tem que ver o paciente. Então, assim, alfinetadinha, alfinetadona, e vamos seguindo, porque é difícil. Então, Deixa eu ver. remédio para criança é o quê? Uma comida saudável. Eu falo que é o pilar. O pilar da saúde é o quê? Alimentação de qualidade, é descascar mesmo e desembalar menos, Exatamente. né? Descasca tudo, desembala nada, quase nada. Um sono, né? Ai, Sono de maravilhoso. qualidade para as crianças. Com Então, uma certeza. alimentação, Tela, sono. tela. Não, não dá. A gente tem que fazer 50 mil lives, Janine. Eu tô Tem... anotando aqui os temas. A gente tem que ter live para todo dia. Então, vamos até ver com o pessoal. Será que o pessoal ia curtir uma live nossa com a doutora Liana, oftalmologista infantil? Ia E ser a gente ótimo. falar sobre Telas, tela, meu irmão? A né? nossa cabeça Telas em vai geral. ter. Porque eu não sei na sua vivência. Eu entendo, porque assim, cara, somos uma sociedade extremamente consumista, somos uma sociedade que, pela violência, necessita cada vez mais estar conectada, porque em parte tem a escola que demanda isso, tem em parte a sociedade. Poxa, meu colega, ele fica conectado, eu vou ser o único que não vai ficar. Mas a gente precisa traçar limites, Jéssica. Eu tô muito preocupada. Eu nunca vi tanta criança usar óculos. Eu nunca vi tanta criança com dor, cefaleia tensional. Falei atencional, Dor de... foto, é. E às vezes, assim, a criança fica tão presa na tela, né, que Exato. também desatenção, Exato. né? Se você começar a pensar, né, uma criança que já tem uma predisposição, queda de rendimento Muito escolar, sabe? comum, muito comum. E você vê assim, eu tô chocada com a quantidade de horas de tela por dia. São coisas assim de uma pessoa que trabalha em home office, só que é trabalho. E É. a gente precisa realmente conversar sobre isso, porque eu também, isso aqui não é papo de dar no rosto de ninguém e acusar. Mas precisamos encontrar esse equilíbrio. Isso não faz bem. Outra coisa, você falou sobre escola. Escola hoje ela envolve uma série de questões em torno de tela. A gente viu uma questão criminal até recente de adolescentes que fizeram montagens e tudo. Mas uma coisa que eu vejo muita ansiedade e depressão, a gente tem que começar a se questionar por que nossas crianças, eu tenho crianças com níveis de ansiedade patológicos,
por conta, eu sei que é por conta de tela, porque elas já consomem o cabelo ideal, a pele ideal, a roupa ideal, o corpo ideal com 10 anos de idade, com 9 anos de idade, né? E eu acredito também, Jéssica, isso é totalmente assim, não há evidência científica e nem quero respaldar isso, mas o nosso corpo é uma máquina. Verdade. Tela não vai causar leucemia, tela não vai causar X, Y, Z doenças, mas o quanto disso realmente não faz essa nossa máquina Porque, funcionar? na verdade, a leucemia também é uma mutação, né? Então, assim, o quanto que eu tô. Não é só a minha predisposição, é o que o ambiente me oferece. Então, o quanto Exatamente. eu tô promovendo, no caso, nós responsáveis, né? Porque a gente já tá adulto. Exatamente. O quanto nós temos de responsabilidade no que os nossos filhos têm. Exato. As nossas crianças são arquétipo do que a gente é. Se você olhar para o seu filho, ele é você. Exato. Ele é o que você é, ele é o que você mostra. Então, Exatamente. assim, a gente tem que cuidar disso. A gente tem que usar a tela com moderação, não é com moderação, com inteligência. Exato. Não preciso ver toda hora vídeos curtos. Eu posso ver um filme com meu filho, eu posso depois discutir sobre esse filme. Exatamente. Criança tem que brincar na terra, tem que ter natureza, tem que sair para correr. Então é comer bem, é dormir bem. Não dá para adolescente ficar acordada a noite toda. Não, No WhatsApp, jamais. jogando. As pessoas deitam hoje na cama com tela em punho. Isso é muito surreal. E assim, cara, a gente vai ter que fazer uma live sobre tela porque as pessoas estão gostando. Mas assim, já tem muito estudo. Não, a gente não tem hoje uma escala. Isso nem de longe é uma doença, mas eu acredito que se torne uma doença em breve. Como o vício em jogos, né, eletrônicos se tornou uma doença, ela é catalogada hoje numa bíblia que a gente usa, que é o DSM-5, mas eu vejo que o nosso estilo de vida, você falou de genética, o nosso estilo de vida muda o nosso DNA. Muda. Não tem como, Muda. né? Então a gente tem que mudar nosso estilo de vida, porque caso contrário, nós, adultos, nossos adolescentes, nossas crianças, enquanto também futuros idosos seremos, se Deus quiser, a gente não vai aguentar. A gente vai. É uma geração que morre antes dos pais, né, Lídia? É muito louco isso. E infartando. Infartando, Infartando. É assustador. Mas, ó, eu gostei que o pessoal vai curtir uma live sobre isso. Eu acho que vai expandir horizontes de uma forma, falar sobre saúde infantil na adolescência e também para nós adultos também, porque isso é muito importante. E eu sempre estou puxando sobre tela. E eu vejo também que você fala muito sobre tela, porque faz parte da rotina de todo mundo. Isso não é culpa daquele pai, daquela mãe. É culpa nossa. Nossa, enquanto sociedade. E a gente vai ter que equilibrar. Mas algumas pessoas perguntaram aqui. Boa noite para quem mandou boa noite, gente. A gente está falando aqui loucamente. Nós vamos ler as perguntas, desculpa. Começou com leucemia, mas está falando sobre vida, né? Sobre a vida. E vamos fechar com leucemia, pelo amor de Deus. Exatamente. Falando sobre a parte de não exercitar o cérebro, as pessoas estão bem atualizadas aqui, tá, Jéssica? O pessoal está bem consciente sobre a situação da tela. Questão de alguns pais acharem que tem controle fazendo isso. Muito bem. Eu acho que perguntas... Eu não sei se a pessoa que perguntou no autismo, até VBSHP, depois, manda de novo para a gente a pergunta que você quer fazer, para a gente poder tirar. Perguntar se tela causa autismo. Não. Uma coisa assim. Não causa, mas digo piora, a você, né? Como qualquer outro indivíduo, piora e muito. Não tem carga horária de terapia, dedicação que pai e mãe implemente que mude isso, porque a tela é o mundo individual. É o mundo individual para mim, para a doutora Jéssica, para o filho da Maria, para a filha do João, entendeu? Então, quando a gente está muito mergulhado nesse mundo, a gente, na verdade, está só reforçando um comportamento negativo que, dentro do transtorno do espectro autista, a terapia tenta estimular a mudar, né? Que é o quê? É você desenvolver suas habilidades sociais, né? E com a tela isso fica muito difícil. Então, para você alcançar a ideia, o sentimento, a emoção,
o comportamento sensorial daquela criança que só fica em tela, como é que você vai acessar isso? Então, a tela, ela diretamente ainda não há comprovações, ela não causa um machucado no cérebro, mas já tem gente falando que ela reduz sim áreas importantes, e a luz desligou, áreas importantes no cérebro, que são áreas de emoção humana, isso diminui na gente, está deixando a gente menos sensível emocionalmente, está deixando a gente mais burro, literalmente burro, porque já viram essa questão de reduzir QI. Olha, Jéssica, é bizarro. Se a gente não mudar agora, não comer melhor, não diminuir tela, não praticar mais amor e união, eu não sei o que vai ser da sociedade. É meio assustador, né? Verdade. Mas vamos lá, Vamos vamos voltar. voltar, gente. Leucemia, perguntem. Leucemia, vamos lá, vamos lá. Me conta aqui da leucemia, que uma coisa que você falou, mas a gente vai reabordar. Você falou sobre a questão de tipificar a leucemia, que é importantíssimo isso, define o tratamento, né? Que caminho que eu vou tomar? Uma vez definido o tipo da leucemia, que tratamentos, assim? Porque a gente ouve falar, se a gente liga na TV e vê novela ou vê vaquinha online, a gente vê sobre quimioterapia, radioterapia e cirurgia. Cirurgia é uma coisa que sempre faz parte da vida de qualquer doença. Como acontece o tratamento da leucemia, Jéssica? De uma forma, assim, global, né? De uma Como forma funciona? global, na verdade, a leucemia ela tem que ser tratada de uma forma global. Todas Uhum, as crianças têm que ser tratadas da mesma forma. A criança do Brasil, a criança da China, a criança do Japão, a criança do Equador, da Guatemala, porque a gente tem grupos específicos de estudo que estudam as drogas que nós vamos usar e a ordem dessas drogas, né? uhum, Então, depois de fazer o exame de sangue, o exame de medula, o exame de líquor, toda criança com leucemia tem que fazer um exame da coluna, que é o do líquor, para saber se ela tem quais órgãos, além, né, do sangue, estão afetados. sim. E a gente estratificando essa criança, né, estadiando essa criança, a gente classifica a leucemia em 3 tipos: baixo risco, médio risco e alto risco. E aí Uhum, você classificando a criança numa desses 3 tipos, você começa o tratamento de acordo com o prognóstico dela. Um exemplo, não adianta eu fazer uma quimioterapia muito pesada numa criança que eu sei que com uma dose menor vai ficar curada. Entendeu? Não adianta fazer uma quimioterapia leve naquela leucemia que é mais agressiva, que talvez tenha que fazer um transplante depois do tratamento. sim, Mas sim, sim. todo início de tratamento de leucemia começa com o corticoide. E que Nosso não amigo, né? E entendam bem, gente, vamos agora entrar também na parte do corticoide. Pelo amor de Deus, não vamos pegar o que a Jéssica falou e generalizar. Então, vou fazer corticoide sempre. Cuidado. Cuidado, porque isso É também prescrição. mascara, isso atrasa o diagnóstico. E não é Exato. corticoide, não é a dose que eu faço, por exemplo, para asma, né? Ó, tá Não, com asma, eu vou fazer um predsim. Vou falar até o nome aqui. A prednisolona, que é um xarope, que não é xarope, que a gente faz muito na pediatria. Não, eu exatamente. vou fazer uma dose cavalar, baseado no peso da criança, na verdade, na superfície corpórea da criança, nem por peso. A gente faz quimioterapia por metro quadrado, Sim. entendeu? E aí a Uhum, gente uhum, começa a fazer indução, que é com corticoide. Depois tem manutenção. E depois uhum. tem o controle. Então, basicamente, são 3, baixo, médio e alto risco, indução, manutenção e controle. Exato. E aí, só depois, normalmente dura 2 anos, mais ou menos, um tratamento bem mais intenso. Mas só depois de 5 anos de controle é que a gente pode falar que a criança está curada. Exato. Olha só. Olha que tempo e dedicação no tratamento, porque Jéssica, eu vejo que você ter o diagnóstico, você tratar, sem dúvida, isso é uma descoberta, é uma jornada importante. É uma jornada bem difícil, né? Porque o que a gente sempre vê, que o tratamento em si é aquilo, é bom, é necessário, mas é muito árduo também, né? Eu falo que E mais difícil que diagnosticar o câncer infantil é você comunicar aos pais que o filho deles tem câncer.
Exato. Essa é a parte mais difícil, sem sombra de dúvidas. Eu imagino porque cara, onde que você vai abrir para ler um assunto sobre esse? A notícia, quando você procura essa informação, ela não chega de uma forma tênue, ela não chega de uma forma romantizada. É um assunto que não importa onde você procure, é difícil mesmo. É difícil porque fisiologicamente, né, nos termos médicos, é complicado das pessoas entenderem. E aquilo é É câncer, câncer. né? Câncer, Câncer mata, né? É mata, exatamente. isso. E teve aqui perguntas, deixa eu ver, da Karina. Ela perguntou duas coisas. Se tem alguma idade em que a leucemia aconteça com mais frequência. E ela perguntou também, depois da cura, se há chances altas de recorrência, ou seja, de retorno da doença. Na verdade, há vários tipos de leucemia para cada faixa etária. Entendeu? Tipo, LLA primeira infância, LMA adolescente. Sim, sim. Tá. A gente tem isso, né? A Uhum. gente tem, a gente tem vários tipos de leucemias de acordo com as idades dos pacientes. Então, assim, toda faixa etária, toda idade tem algum risco, né? E a outra pergunta era qual? Não lembro mais. Depois da cura, se há chances altas de retorno da Então, doença, ou seja, recorrente. aí depende do tempo de retorno. Sim. Se você vai contando os anos ali. Se a doença não volta em 5 anos, não quer dizer que ela não vai mais voltar. Mas quer dizer que as chances de voltar são mais remotas. O que eu falo é que a família que tem uma criança que tem uma doença oncológica, né, uma leucemia, por exemplo, é uma família que vive sempre com uma espada na cabeça, pendurada por uma cordinha. A qualquer momento você pode acordar a cordinha e a espada entra. Entendeu? É vigília constante. E aí a Sim. criança, depois de todo o tratamento, depois que ela acaba, ela começa a ficar indo todo mês, faz exame de sangue todo mês. Depois que passa o risco, ela faz exame de sangue a cada 2 meses, Entendi. depois a cada 3 meses, a cada 6 meses. Eu tenho pacientes adultos do consultório que eu falo assim, gente, pelo amor de Deus, não posso mais tratar vocês, vocês estão adultos. Ah, não, tia Jéssica, pelo amor de Deus, eu só quero ver você, tia E Jéssica. a Jéssica? Gente com 23, 24 anos, não dá. É E é confiança, confiança. Jéssica. Então, e os pais também, não, deixa eu Carinho. ficar em você mais esse ano, que vai só uma vez por ano. Aí eu, tá Sim. bom, mas do ano que vem você tem que ir para um oncologista de adulto. Aí volta de E, novo. e assim, não tô querendo fazer essa alfinetada, mas eu vou fazer. A gente que trabalha com infância e adolescência é É diferente. completamente diferente. Os pais falam isso, assim. Eu tenho paciente adulto, os pais falam, doutora, desculpa, eu tô com medo. E as pessoas as pessoas expressam medo, né? Porque a gente tem um olhar que é no indivíduo. E mesmo que o indivíduo seja um recém-nascido, mas o nosso olhar é no indivíduo. E a gente valoriza muito que o adulto que está cuidando daquele indivíduo tem para trazer para gente. Então, assim, por isso que é diferente. Você já foi médico, eu também já fui. E assim, você está falando com a parede às vezes. Também encosta em A não você. ser que Como é que pode não encostar na eu não pessoa, encosto gente? Precisa examinar o paciente. eu falei, gente, deve ser consulta mediúnica. Que pessoa Isso é o consulta Wi-Fi. Wi-Fi. vai foi ótimo. E seu sinal tem que estar bom, se não tiver bom, lascou. Acabou, ferrou. Não, bizarro. E assim, agora vamos entrar agora no meu nicho, provocar um pouquinho nesse sentido. É comum observar manifestações neurológicas da leucemia, Jéssica? Assim. Não só na leucemia, mas como nas consequências da leucemia. Nos tratamentos quimioterápicos. A gente Exatamente. tem nas leucemias que infiltram, né? Que entram. Que a gente tem, na verdade, o líquor circulando dentro do cérebro, que é o lubrificante do cérebro. E nesse líquido, às vezes, as células de leucemia bypassam essa barreira e invadem o sistema nervoso central, né? E aí a gente faz Uhum. quimioterapia intratecal, que é jogar a medicação dentro desse líquido para poder matar as células de leucemia, Sim, né? sim. Além de cefaleias,
transtornos, assim, também a longo prazo, né? Pensando que a pessoa está curada e que a gente não trata a doença. Quando você trata o indivíduo e pensa que uma criança vai virar adulto, Sim, né? sim. Então, além das manifestações centrais da doença aguda, você fala aí, a convulsão, crise Convulsão, convulsiva, muito que é comum, muito muito comum, fotofobia, né? Aquela sensibilidade à luz, luz, né? exatamente, exatamente. Cefaleia. Então, além disso tudo, a gente tem que pensar no que vai acontecer com essa criança. Como é que ela vai chegar na vida adulta? Isso pode Exato. ter TDAH, consequência de leucemia, déficit cognitivo, consequência dos tratamentos, Dos medicamentos. não só da quimioterapia, mas algumas crianças evoluem para a radioterapia, por exemplo, né? E Fora assim, depressão, não, Ranide, depressão. não é isso é uma coisa comum. Uma criança que gente, de forma efetiva, toda hora precisa internar, passar por procedimentos dolorosos, né? A gente tem que olhar muito para esse lado do humor, Sim. né? Falta muito, eu ainda sinto muita falta dessa obrigatoriedade de ter um apoio psicológico enquanto em internação. Aquela coisa de, às vezes você não tem que falar só na doença. A criança já sabe que tem uma doença, né? É aquela coisa de, poxa, você tá com raiva disso? A gente já passou por isso no hospital, lá no PPMG, um menino que veio até a falecer. Ele abriu até um quadro diferente, ele abriu uma psicose, né? Um quadro parecido com psicose. Ele tinha alucinações, chegava sempre no período mais noturno, ele falava que ele via coisas, porque um dos tratamentos, um dos quimioterápicos utilizados, inflamou o cérebro dele. Então ele fez Com certeza. crises e uma área específica do cérebro que ele inflamou foi uma área ligada a essa parte mesmo comportamental, que é mais a área frontal. Frontal, né? E foi uma história muito triste, porque assim, a gente conseguiu contornar, porque ele tinha que continuar, houve até um debate. Caramba, não tem como parar o quimioterápico. Ele estava numa situação já de uma recorrência, uma recidiva, na verdade. E, por fim, a gente equilibrou o quê? Estudou as possibilidades dos remédios que a gente podia usar e nada que interferisse no tratamento que precisava ser continuado. O menino melhorou. E quando ele dá uma melhorada desse comportamento, desse padrão, ele simplesmente, num parecer, ele virou e falou assim: Tio, eu tô com raiva. Tadinho. Eu falei: você tem direito de ter raiva. Aí a psicóloga foi e trabalhou essa parte de humor, porque Jéssica, eu digo a gente, não é que você faça isso, que especificamente eu faça isso, mas quando a gente assiste um paciente, a gente tem que ter muito cuidado, né, Jess? Olha, eu vou fazer isso em você, tem que explicar o procedimento, porque as Sim, crianças são invadidas, são muito sofridas, e a gente tem que dar direito a elas de xingar, de rasgar papel, de dizer exatamente. coisas ruins, né? Porque ela está passando por aquilo tudo. Outra E essa coisa, Lídia, a tem, criança que faz muita quimioterapia também começa a ficar com neuropatia. sim, Então, reflexo, não consegue andar, dores incontroláveis. E aí ela fica curada da leucemia, mas ela tem aquilo ela direto. E aí fica tem com aquilo. criança que tem raiva de ter É, ficado curada. Pô, porque eu queria ter morrido logo, entendeu? sim, Teve assim, um paciente meu que tentou se jogar da janela, cara, adolescente. Eu não aguento mais assim, eu não aguento mais isso. Então tá que loucura. em suicídio, assim, tem vários tipos de transtorno, não só os físicos, né? Claro, Não só as dores, os com sintomas, mas as certeza. dores da alma da criança também, que a gente tem que E respeitar e tem que compreender. respeitar Tá? muito, trabalhar muito isso. E um dos quimioterápicos, assim, aí só para o pessoal ficar alerta, eu vejo muito problema, Jéssica, é vincristina. Vincristina. A vincristina é a nosso carro-chefe de neuropatias periféricas. Exatamente. A gente chega. E outra coisa também, fazer convulsão logo no início do tratamento. É muita crise. Gente, e, gente, a gente não está tirando a recomendação do tratamento. Não, tem Diga-se, que fazer, tem tem que que fazer. fazer. Mas é algo que tem que ser feito com apoio, caso necessário, de outras especialidades. Com certeza. Porque isso eu estou tirando assim, fonte, coisas da minha cabeça e vivências da vida, mas eu vejo que a Vincristina tem muito efeito colateral. Muito. Principalmente a questão de neuropatia e Surdez dor, né? neurosensorial, surdez. Tem criança que fica surda com E, quimioterapia. e não dá. Isso no SUS, você sabe que não Inadmissível. tem como acompanhar. Não tem.
É fazer o tratamento e conseguiu ter alta. Isso é triste o que eu tô falando, mas isso é realidade. Isso não é uma falha de um hospital. É o É uma falha de sistema, uma. né? É. Não tem como fazer esse acompanhamento, mesmo ficando numa internação mais prolongada. E fazer mesmo fora de uma internação ambulatorialmente é muito difícil, né? A gente, para fazer uma audiometria paga ou um BERA, é muito caro. E pelo plano, a depender da colaboração do paciente, é mais caro, porque tem que sedar o paciente. Então, são uma série de situações que dificultam, mas isso não quer dizer que a gente não tenha que pedir isso para o paciente. Você está lá, você vai acompanhar o Você seu tem que paciente, oferecer o que é certo e o que é melhor para ele sempre, né? oferecer conhecimento, oferecer o pedido do exame, oferecer informação para o colega que passa a visita. Isso é muito É importante. óbvio E que eu você quer que seu paciente fique curado, você quer muito, mas você quer que ele seja um adulto feliz, né? Um adulto realizado, não uma pessoa depressiva, uma pessoa que seja produtiva também para a sociedade, né? com certeza, com certeza. Uma outra coisa também, assim, que eu já vi com uma certa frequência, eu acho que com a Vim Cristina e com outro. Aracetina, não? Com a citarabina? Isso! A Mas eu citarabina já. também dá leucomalácia, tem Isso! Já vi. metotrexate dose alta, a gente tem muito. Metotrexate é problema. Sabe o que metotrexate faz? Que a gente também já viu, não é condição sine qua non, mas já vi muito transtorno de movimento, né? Por exemplo, tremor, né? Já vimos um caso de coreia, que é uma Nossa. forma, né, de movimento. E a gente entende que essas medicações, como isso também acontece na neurologia, todo remédio, né? A gente sempre tem que explicar dos seus prós e contras. Que o objetivo é mais nobre do que talvez o efeito adverso, se ele puder ser mantido, continuado. Mas a gente vê que tem grupos de tratamentos que são difíceis mesmo para o paciente. A gente também tem um monte de coisas assim que a gente tem que passar e é aquilo, naquele momento, se não for aquilo, poxa, traz problema. Que quando a gente explica para os pais, olha, pai, olha, mãe, pode. É para isso, mas pode acontecer isso. Aí os pais ficam assim, desesperados. A Só que. leucemia, Onid, é uma corrida de obstáculos. Ou então um jogo de videogame. A gente vai passando de fase. A gente tem que chegar no final, não importa quanto. Como. Não importa. A gente tem o time, a gente também não pode demorar muito. A gente tem que chegar com a galera. Exato. Então, assim, é uma corrida de obstáculos, basicamente isso. E sempre chegar com esperança e energia. É Sempre, isso. sempre. Também, se a gente chegar lá derrotista, não faz sentido o jogo, né? Eu não tenho o menor sentido, né? Muito bem, amiga, muito bem. E uma coisa que você falou, que eu acho que isso para os colegas médicos e muitas pessoas que só ficam em consultório, elas não terão essa visão do que você falou agora. Um paciente que já tenha prévio diagnóstico de leucemia, ele foi, ok, tratou, passou lá os seus 4 anos, está espaçando o acompanhamento, mas ele passa a ter novamente um evento agudo neurológico. Você falou uma coisa muito interessante. Fazer punção lombar, né? Porque a gente fala muito sobre... Você falou sobre a disseminação, o espalhar das células da leucemia, né? Para outros lugares do corpo. Sim. Explica para a gente o que a gente tem que pedir na punção lombar diante de um caso como esse. É porque as leucemias, além de infiltrar o sistema nervoso central, né, que é o encéfalo, que é ali aquele líquido que lubrifica o cérebro, mesmo quando você está curado, a gente pode ter a volta da leucemia, que a gente chama de recaída. Uhum. E a recaída pode ser em sistema nervoso central. E aí, como é que você vai diagnosticar isso? Se tiver algum residente aqui, aprende. Eu vi. Vai colher. Hein? Eu vi. Tem muito médico aqui, eu tô vendo. Tem muito Acuso médico. Logo. Acuso logo. Tem gente que a gente faz a punção lombar e a gente, além de pedir análise básica do líquor, a gente pede também pesquisa de células neoplásicas. É isso. Exatamente. Isso é um hábito que, quando a gente está em instituição de ensino ou uma instituição que tem que siga um guideline, você falou do Hospital da Criança, ele já tem
isso como guideline, como acompanhamento. Faz punção lombar de tempos em tempos, né? A criança é Exatamente. sempre acompanhada. Já tem todo um protocolo, né? Isso, já tem Você já todo o protocolo. sabe a data, ó, chegou, sei lá, tem tanto tempo. Tem que fazer a punção lombar agora. Vamos ver como é que tá esse líquor. E bota a pontinha também que, além da punção lombar, além de pesquisar as células neoplásicas, gente, podendo medir pressão de saída do líquor. Porque uma boa parte dos tratamentos utilizados, porque se a gente olha no livrinho, a antineoplásicos, eles podem aumentar a pressão do líquor na cabeça da criança. É óbvio que o tratamento é a tirada do líquor, naquele momento já melhora o paciente, ou às vezes, se for um caso muito persistente, aí talvez você tenha que tentar trocar a medicação que está sendo utilizada. Então, achei super válida essa sua dica. Achei também muito válido a questão de sempre pensar em infecção também. Sempre afastar a infecção. A primeira hipótese diagnóstica é infecção. É infecção. Depois a gente pensa na leucemia. Exatamente. Eu vou pensar na dengue ou na leucemia? Na dengue. A gente está vivendo uma era de dengue. Mas tem sempre que ficar com aquelas 5 hipóteses na manga, ó. Tem 5 hipóteses. Quem não pensa nas 5 hipóteses vacila. Tá reprovado, né? Tá reprovado. Tá reprovado. A Karina, a gente passou batida numa pergunta que a Karina fez. Geralmente, por quanto tempo a criança precisa ficar afastada? Isso é válido. Das atividades em razão da baixa imunidade. No início do tratamento, ela fica todo fora da escola. Depois, na fase de manutenção, quando ela já começa a recuperar a medula. O que é recuperar a medula? Ela começa a produzir células que sejam funcionais. Ela já consegue voltar para a escola. E toda vez que ela tiver uma infecção ou fizer alguma quimioterapia que seja mais forte, que acabe com as séries celulares dela e aumente o risco de infecção, ela fica afastada da escola também. Tá? Ótimo, ótimo. É mais individual. A gente olha, tá bom, dá para voltar para a escola? Sim. Dá. Ó, não dá. Tem que avaliar a criança e ver como é que tá a situação. E Tino Contim perguntou, essa questão da punção lombar só vale para leucemia ou outros tipos de câncer também? A gente pesquisa célula neoplásica de qualquer tipo de câncer se a criança tiver alguma manifestação do sistema nervoso central, né? Exatamente. Uhum. E aí você tem que pesquisar, não tem jeito. Tem que individualizar, show. Isso. Muito bem. Gente, agora eu acho que a gente tem que abrir para mais perguntas. Doutora Jéssica querendo falar mais coisas, pode falar, porque a gente abordou tudo. Nutella, Marte, Júpiter e Vênus e Wi-Fi. E o Wi-Fi, Cara, mas foi muito legal. Mas assim, vamos deixar aberto para perguntas. Que novas lives, novos neuropods, eu não gosto de falar de live, porque isso aqui é um super bate-papo mesmo. Podem mandar perguntas para mim, para a doutora Jéssica. Acompanhe a doutora Jéssica, ela é maravilhosa. Assim. Falo como amiga pessoal, mas eu vou falar que eu vou colocar à frente o lado profissional. Porque essa moça, ela é uma profissional que leva a medicina de forma muito leve. A gente lida com coisa muito puxada, né? Se a gente ficar sisudo e não brincar com a criança, não trazer a criança para o lúdico, não vai fazer sentido, né? E, basicamente, acho que o pessoal já tirou as dúvidas. Já tirou as dúvidas, então quero falar uma coisa, só para finalizar. Pode falar. Na dúvida, vocês que não são médicos, são mães, tios, professores, avós, né? Tem muita avó também. Achou que tá esquisita a criança? Leva na emergência, fala com o pediatra da criança, colhe pelo menos um hemograma, descarta a hipótese diagnóstica. Descarta. Porque um diagnóstico precoce faz toda a diferença. Exatamente. Se eu tiver 80% de chance de cura, é melhor do que ter 10%. Com certeza. Não é verdade? Eu estou à disposição. Com certeza. Pode falar comigo, tá, Nides? Quem quiser, pode dar até meu telefone, que eu sabe que eu sou dessas, né? Eu respondo no WhatsApp. Melhor pecar pelo excesso. A Karina, é isso aí, Karina. É melhor pecar pelo excesso. Não, mas eu vou passar seu telefone e vou botar no YouTube. Pá! Quando editar o vídeo, ó, ligue! Ligue já! É isso, amiga. A gente está aqui para tirar dúvida. A gente está aqui para compartilhar. E, Jéssica, para a gente finalizar, fala para a gente qual é o seu Instagram, onde que você atua, tá?
porque o pessoal quer saber. Eu trabalho muito pouquinho, né? Você conhece, né? Muito. Meu Instagram é @doutora Jéssica Pinha. Quem quiser me seguir, estou à disposição. Eu sou médica na rede pública, eu trabalho no Hospital Municipal Jesus. Na rede particular, eu tenho meu consultório que fica em Ipanema. Vocês estão todos convidados a conhecer o Espaço Vida. Ah, tá. O É. Espaço Vida, a Nid faz parte do Espaço Vida, né? E trabalho Chiquérésimo. também no Hospital Quinta Dor. Por que eu tô com fogos Não aqui? sei, Olha eu com fogos. achei que você ficou feliz e aí soltou fogos em minha homenagem. Eu achei que foi... Gente, isso! Olha só! Que Eu bizarro! adorei Eu isso. não, eu não fiz isso, Ah, faz em mim também, faz em mim também. gente. Depois vocês me falem o que é isso, tá? Porque eu achei muito bizarro isso. Inteligência artificial, Pode hein? ser, pode ser. Bizarro. Falando sobre o espaço Vida, ele é lindo, ele é maravilhoso. E desculpa, eu sou muito chique, ela é muito chique. Eu sou chique por conta dela. Ele é o Farm de Amoedo, número 75, sala 401, num lugar hiper nobre de Ipanema. Nobre, mas não, a gente não é assim, não, tá? Não, tem Somos café para povos. todo mundo, né, Nid? É café refil, chá Isso, refil. tudo. Tem alegria, tem ar-condicionado funcionante, é lindo. E eu acho que mais importante do que beleza, tem um comérciozinho bom lá, né, amiga? Que dá, Dá para comprar um montão de coisa. mas é o calor humano, né? Porque é um lugar que eu te digo, me sinto muito acolhida. Os pacientes eu percebo que se sentem muito acolhidos porque é uma lindeza. Então, querendo procurar a doutora Jéssica, a gente deixa até também disponível, brincadeiras à parte, realmente o telefone até para marcação, querendo marcar com ela, comigo, os meus pacientes eu encaminho para ela, não só por coleguismo, mas a Jéssica sabe que eu sou séria, né? Mas confio muito, imensamente no seu trabalho, no seu carinho com os pacientes. E é isso que conta, e fora uma profissional maravilhosa que você é, tá? Então, assim, gente, tem café quentinho, Todo mundo toma café lá. tem chazinho delícia. Meu Deus, olha propaganda o povo. E, ó, a Sheila Martins vai brigar com a gente. A gente tá dando tchau, mas tadinha, ela perguntou. Vocês acham que com esse aumento da Covid é necessária a volta do uso de máscara? Eita, isso é muito tão controverso. Isso é Tá tão muito controverso. Eu acho que a gente, de novo, individualizar. Se Não, a e mais gente do que máscara, vacina, né? Vamos vacinar a galera, lava gente. a Lava a mão, mão, passa álcool na mão. eu acho que isso hoje é prioritário. Agora, se você sabe que tem uma pessoa no seu ambiente de trabalho, né? Poxa, a pessoa não quer falar que tá talvez com Covid ou nem sabe. Cara, faz igual os asiáticos fazem, e já fazem isso há muito tempo. Use máscara. Se você está com algum sintoma gripal, use máscara. Pode não ser Covid, mas a gente já reduz a disseminação de doença para outrem. Lembrar, infecções virais tendem a diminuir a nossa imunidade. A gente fica mais exposto a outras doenças. Então, assim, a máscara, é óbvio que ela teve que ser jogada na nossa face, literalmente, por conta do Covid, mas não vamos pensar só no Covid, né? Pensa quando a gente estiver doentinho, se a gente trabalha no local fechado e tem alguém doentinho, vale a pena passar álcool em gel, lavar a mãozinha também, calha muito e ajuda muito na nossa saúde, certo? Tá certo. Muito obrigada, amiga, foi maravilhoso, foi um bate-papo assim, cara, surreal, de tudo. E ó, vou combinar com a Liana, oftalmo, Próximo oftalmo, tela. neurologista infantil, telas e tudo que precisamos saber sobre elas. Olha! Adorei o tema, adorei o tema. Muito obrigada, tá? Eu adoro falar sobre qualquer coisa. Mas ainda mais quando tem a minha especialidade envolvida, até aquece meu coração. Te agradeço muito. Que isso, Obrigada. falemos de outros aí no futuro. Beijo, gente. Muito obrigada. Beijo, amiga. Um bom descanso a todos. E, ó, sigam também meu Instagram, por favor. Sigam o Doutora Nídia. Jéssica. E acompanhem lá o nosso YouTube, que tá bonitinho, com todos os conteúdos para vocês. Beijo grande, gente. Até a próxima. Próxima. Tchau, tchau.